O rei Davi teve várias mulheres, e com estas mulheres muitos filhos, a Bíblia registra os nomes de pelo menos 19 filhos e uma filha. Alguns destes filhos, infelizmente, ficaram conhecidos devido a trágicos episódios. Davi, embora tenha sido um governante notável, não foi imune a desafios em sua vida familiar, e alguns de seus filhos enfrentaram destinos trágicos que abalaram profundamente a vida da família real. E no vídeo de hoje nós falaremos da triste história na vida de 4 filhos do rei Davi. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes desta trágica história na família real. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A vida do rei Davi foi cheia de desafios, especialmente quando se tratava de sua família. Um desses desafios ocorreu quando sua filha Tamar foi violentada por seu meio-irmão Amnon. A história de Tamar está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era uma jovem bonita e virgem. No entanto, sua vida mudou completamente após os planos de seu meio-irmão, Amnon, que estava obcecado por ela. Amnon sentia um amor doentio por Tamar e pensava que seria impossível conquistá-la, já que era difícil ficar sozinho com ela. No entanto, seu primo Jonadab teve uma ideia maligna que destruiu a vida de Tamar. Jonadab sugeriu que Amnon fingisse estar doente, e quando o rei fosse vê-lo, ele pedisse ao pai que permitisse que sua irmã Tamar visitasse e preparasse bolos para ele. Sem saber da trama, Davi enviou Tamar à casa de Amnon para preparar a comida. Quando Tamar chegou ao quarto de Amnon para servi-lo, ele exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar, desesperada, implorou para que ele não a violentasse e sugeriu que ele pedisse sua mão em casamento para o rei, para evitar uma desgraça na vida dos dois. Infelizmente, Amnon não ouviu Tamar e a violentou. Depois do ato, Amnon sentiu desprezo por Tamar e ordenou que ela se retirasse. Tamar, ainda mais desesperada, pediu para não ser expulsa e esperava que ele se casasse com ela para amenizar a situação. No entanto, Amnon a ignorou e a expulsou de sua presença. Tamar rasgou sua túnica, lançou cinzas sobre a cabeça, cobriu o rosto e foi para casa chorando. Quando Absalão, irmão de Tamar, viu o que aconteceu, ele perguntou a Tamar se era verdade o que Amnon havia feito com ela. Absalão disse a Tamar para ficar quieta, pois Amnon era seu irmão. Ele a confortou e a levou para morar em sua casa. Embora Absalão fingisse estar tudo bem, na realidade ele já estava planejando se vingar de seu irmão Amnon, pois Absalão havia ficado profundamente angustiado e fez crescer dentro dele um ódio cada vez maior por seu irmão, devido ao que ele havia feito a Tamar. E para saber mais detalhes sobre esta trágica história na vida de Tamar, é só assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. Após este episódio, a Bíblia não relata o que aconteceu com Tamar, mas o fato é que esta atitude de Amnon desencadeou uma série de outros eventos trágicos na vida da família real. Após o ocorrido com Tamar, seu irmão Absalão tramou vingança contra Amnon. A história de Absalão está registrada no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Absalão era filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Absalão tinha 3 filhos e uma filha que se chamava Tamar. O nome de sua filha se deu provavelmente em homenagem à sua irmã Tamar. A vida de Absalão foi marcada por eventos trágicos, começando com sua vingança que resultou na morte de seu meio-irmão, Amnon. Absalão sentiu uma profunda amargura e planejou vingar-se de Amnon pelo ocorrido com sua irmã Tamar. Ele guardou esse sentimento de vingança por 2 anos, até o dia em que organizou um banquete para os filhos do rei e lá ordenou que matassem Amnon. Após esse incidente, Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, e lá ficou por 3 anos. O rei Davi ficou profundamente abalado com a morte de seu filho Amnon, mas depois de 3 anos da fuga de Absalão, permitiu que ele retornasse a Jerusalém. Apesar de Davi ter autorizado o retorno de Absalão, durante 2 anos ele não o recebeu nem falou com ele. Absalão, insatisfeito com a atitude do rei, pediu ajuda a Joabe para interceder por ele e convencer o rei a recebê-lo. Joabe então falou com o rei, que mandou chamar Absalão, e finalmente pai e filho se reconciliaram. No entanto, após a reconciliação, Absalão começou a conspirar contra seu pai.
Em 2 Samuel 15, diz que Absalão providenciou uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para serem sua guarda de honra. E todas as manhãs, ele ia até o portão da cidade e, ao receber casos para serem julgados pelo rei Davi, perguntava sobre a cidade e a tribo de origem da pessoa. Absalão afirmava que a causa da pessoa era justa e lamentava que o rei não tivesse ninguém para ouvi-la. Ele recebia a todos carinhosamente com um beijo e assim ia conquistando o coração do povo de Israel. Após 4 anos, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom cumprir um voto feito a Deus. O rei permitiu sem saber que Absalão estava planejando tomar seu trono. Enquanto estava em Hebrom, Absalão enviou mensageiros para todas as tribos de Israel, dizendo que assim que ouvissem as trombetas, deveriam proclamar que ele havia sido coroado rei em Hebrom. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão convocou Aitofel, um conselheiro de Davi, para se juntar a ele. E com o tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi que todo Israel havia se unido a Absalão e que eles deveriam fugir imediatamente, caso contrário seria tarde demais. O rei e sua família partiram imediatamente, deixando apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. E Absalão e uma multidão de pessoas entraram em Jerusalém acompanhados por Aitofel. Absalão perguntou a Aitofel o que deveria fazer. E este sugeriu que ele tivesse relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel, para mostrar seu desrespeito por Davi. Aitofel também planejou perseguir e matar Davi. No entanto, Absalão decidiu procurar o conselho de Uzai, um amigo leal de Davi. Uzai aconselhou Absalão a reunir um grande exército e liderar a busca e destruição de Davi. Absalão e os homens de Israel prefeririam seguir o conselho de Uzai, pois Deus havia decidido frustrar o conselho de Aitofel para acabar com os planos de Absalão. Uzai era leal a Davi e o avisou dos planos de Absalão, e dessa forma eles puderam se preparar para a batalha. Davi, aconselhado por seus homens, não participou da batalha, pois eles consideravam sua vida muito valiosa para correr o risco de perdê-la. O rei, porém, ordenou que fossem bondosos com Absalão. Durante a batalha, Absalão encontrou alguns homens de Davi e tentou fugir montado em uma mula, mas ficou preso pela cabeça em uns galhos de uma grande árvore. Um soldado de Davi relatou esse incidente a Joabe, que questionou por que o soldado não havia matado Absalão. O soldado respondeu que não o faria nem por 1000 peças de prata, pois havia ouvido as ordens do rei para não machucar Absalão. Joabe, então, desobedecendo às ordens do rei, atravessou 3 dardos no peito de Absalão e, em seguida, 10 escudeiros de Joabe o cercaram e o mataram. E assim morreu Absalão, filho de Davi. E para saber mais detalhes sobre esta trágica história na vida de Absalão, é só assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. Adonias foi o 4º filho do rei Davi. Ele ficou conhecido na Bíblia por sua tentativa de tomar o trono de seu pai. Sua história está registrada no livro de 1 Reis, oferecendo um relato intrigante dos desafios envolvidos na sucessão real em Israel. Adonias era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele se tornou um dos possíveis sucessores ao trono. No entanto, Davi, instruído por Deus, já havia escolhido Salomão, seu filho, com Batseba, como seu sucessor. Apesar da decisão de Davi de que Salomão seria o próximo rei, Adonias, apoiado por pessoas influentes, decidiu proclamar-se rei antes mesmo da morte de seu pai. Essa ação desafiadora chamou a atenção de líderes e sábios de Israel, bem como de Davi. De acordo com o livro de 1 Reis, Adonias conspirou secretamente com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiar sua usurpação do trono. Ele organizou um banquete com a presença de seus irmãos, filhos do rei e alguns oficiais importantes de Judá. No entanto, ele não convidou Salomão, o filho escolhido por Deus para ser o próximo rei, nem o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal do rei, pois eles não apoiavam Adonias. Ao saber do banquete, Natã alertou Batseba sobre o plano de Adonias e instruiu a agir rapidamente. Batseba foi até Davi e o informou sobre a conspiração, dizendo que Adonias havia se proclamado rei. Davi tomou medidas imediatas para garantir que Salomão fosse reconhecido como o verdadeiro rei.
Davi convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública, na qual Salomão foi ungido como rei e declarado sucessor de Davi. A notícia da coroação de Salomão chegou ao banquete de Adonias, causando pânico entre os convidados que se dispersaram. Temendo por sua vida, Adonias correu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar, suplicando a Salomão que não o matasse. Salomão decidiu poupar sua vida, mas avisou que qualquer deslealdade resultaria em sua morte. Algum tempo depois, Adonias solicitou a permissão de Salomão para se casar com Abisag, uma moça que havia cuidado do rei Davi em sua velhice. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. Ele ordenou a Benaia, um dos seus comandantes, que executasse Adonias. A decisão de Salomão em matar Adonias provavelmente se deve ao fato de que Abisag, embora não tenha tido relações íntimas com Davi, era vista pelo povo como uma de suas esposas. O pedido de Adonias representava uma afronta direta ao novo rei, pois tomar as concubinas de seu pai foi visto por Salomão como uma tentativa de reivindicar o trono. Portanto, Salomão decidiu eliminar qualquer possibilidade de conspiração, executando Adonias. E para saber mais detalhes sobre esta trágica história na vida de Adonias, é só assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. E este foi o trágico fim na vida de mais um dos filhos de Davi. Esses trágicos destinos de seus filhos foram fontes de grande aflição e sofrimento para Davi. Como pai, ele certamente experimentou a angústia de ver seus próprios descendentes envolvidos em ações dolorosas e destrutivas. A violência sofrida por Tamar foi um evento terrível que abalou profundamente a família. A morte de Amnon causou ainda mais tensão e conflitos entre Davi e seus filhos. A tentativa de Absalão de tomar o trono de seu pai criou divisões e um ambiente de rivalidade no reino. E Adonias, seguindo os passos de seu irmão, também ambicionou o trono, mas encontrou um destino fatal. Davi, apesar de ter sido um grande rei e ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, não foi isento de tragédias e desafios. Isso nos mostra que mesmo as figuras mais importantes da Bíblia estão sujeitas a dor e sofrimento, e também nos ensina que o único perfeito é Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos filhos de Davi. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.